Boa tarde, meus amores. Eu mais uma vez aqui, a paz do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom toda hora e todo tempo. Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença dele em nossas vidas? A palavra de Deus é como um espelho para nossas vidas. A palavra de Deus é luz. Quanto mais nós lemos e se aproximamos dela, mais a gente vê a necessidade da gente se tornar uma pessoa melhor, se transformar. Assim como o vaso nas mãos do olheiro, que um dia ele encontrou todo quebrado, todo, digamos, machucado, todo destroçado, todo ruído, todo cheio de rachadura, sujo. E ele foi lá e fez a obra dele. Reconstruiu o vaso, restaurou o vaso, limpou o vaso passou pelo fogo, passou pelas mãos do olheiro e se tornou um vaso novo para ser usado para a glória dele. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vê a necessidade de se limpar, de se purificar, de buscar o Senhor Jesus. O que a gente antes não via quando estava no mundo, quando não tinha conhecimento da verdade, não buscava ler a verdade de Deus, que é pura luz, é pura verdade, é pura justiça, é puro juiz, a gente não via. A gente se considerava perfeita, perfeita, maravilhosa, extraordinária. Só que quando a gente passa a se aproximar da luz, mais a gente vê o quanto miseráveis somos e quanto a misericórdia de Deus é grande. Porque Deus, ele entregou seu Filho por nós, por amor a nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, curando, libertando, salvando, mesmo ele fazendo aquelas maravilhas, no final aquelas mesmas pessoas que andaram com ele, que estava próximo dele, que muitas vezes nem era para buscar cura, libertação, salvação, e sim por curiosidade, por acompanhar aquele homem que estava fazendo coisas maravilhosas. Então, como a multidão, nem sempre uma multidão, ela vai no sentido de buscar coisas boas ali. Tem muitos curiosos, tem muitos que querem ver, tem muitos que querem ver que é verdade. Então, a multidão acompanhava o Senhor Jesus. E no final, pessoas que estavam ali ajudaram a julgar ele e levar ele lá para a cruz. E é tanto quando ele estava lá na cruz, que o Pai se revoltou, o nosso Deus. O Senhor Jesus disse assim: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. É porque a cegueira é tão grande, que realmente eles não sabem o que eles fazem, até conhecer Jesus. E não é conhecer hoje e amanhã já está limpo, purificado e sendo usado por ele, não. É um processo, é um vaso nas mãos do olheiro. Digamos, hoje o olheiro começa o vaso, o olheiro é o Senhor Jesus. O olheiro começa o vaso. Ele começou hoje. Isso não quer dizer que ele vai terminar naquele dia, aquele vaso, e vai já estar usando amanhã, não. Existe um grande processo, que cada vaso tem o seu tempo de preparação, de término. Cada vaso tem o seu propósito. Tem uns que vai para palácios, tem outros que vai para uma terra aí qualquer, mas não deixa
Teve um profeta que foi enviado para um vale de ossos secos. Paulo, que antes era Saulo, um grande homem, financeiramente falando, estruturado, quando ele se converteu, ele foi falar com pessoas assim, digamos, o próprio Jeremias foi falar para uma nação, para príncipes, tão pequenininho, tão jovem ainda. Foi falar para grandes religiosos, igreja, nações, príncipes, reis. Então, a obra é dele. E assim como o vaso na mão do olheiro, eu tenho um tempo de preparação, você tem um tempo de preparação. A minha preparação vai ser diferente da sua, a sua já vai ser outra, cada um com seu propósito. Cada um com seu propósito. E você não vai estar onde você queira estar. Talvez você queira estar num palácio e Deus não quer que você vá para um palácio. Talvez você queira ir para um palácio e Deus não quer que você vá para um palácio. Ele não precisa de você lá, ele precisa de você, digamos, num vale de ossos secos. Dentro de um hospital, digamos, com pessoas ali doentes, precisando de você. E às vezes você vai até doente para falar lá. Às vezes você vai como profissional. É como ele quer, não é como nós queremos. Às vezes ele permite coisas na nossa vida, dores na nossa vida. Não é para nossa morte, é para ser usado. É para ser usado por ele para curar, para libertar, para levar a palavra dele em lugares que boa, se você tivesse boa, não daria certo. Você nem queria ir, entendeu? Então Deus, ele é lindo, ele sabe como trabalhar. Às vezes a gente não está entendendo hoje, mas uma hora a gente vai entender. E é dolorido o processo, é dolorido, mas é sinal que ele está trabalhando no vaso. Porque quando se tem uma construção, causa barulho, entendeu? Mas faz parte do processo. E às vezes também tem silêncio, porque imagine o Senhor Jesus lá, o olheiro e o vaso e ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, mas tem vaso sendo construído na mão do olheiro, que ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, existe um silêncio ali, mas tem um vaso sendo construído na mão do olheiro, que tá passando dores, sofrimento, tá passando pelo fogo, já passou pela água, mas tem vaso sendo construído também no silêncio, viu? Tem vaso que está sendo construído que nem barulho tá fazendo, mas que é muito precioso, Oh, glória! Oh, glória! Deus é bom toda hora e todo tempo. Eu não sei para quem vai essa palavra, mas Deus sabe, não é? Talvez você esteja aí sentado, não entendendo nada. Já entregou até os pontos. Mas o que você não sabe é que você está na mão do olheiro e que esse processo faz parte da tua construção, do teu testemunho para você ser usado amanhã, até mesmo em palácios. É forte, né? É forte. É como o livro de sabedoria, parece que é 20, capítulo 20 ou 21, que fala da aranha, da fragilidade da aranha, que com as mãozinhas dela, ela chega a palácios. Bem silenciosamente, com as mãozinhas dela, ela vai construindo a casinha dela ali, tudo ali só com as mãozinhas dela, e ninguém percebe, ninguém vê, mas quando vê, ela está no palácio. Assim, Deus trabalha às vezes assim, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, e com a mãozinha dela, ali ela está construindo já
o lugarzinho dela ali naquele palácio para ser usada. Amém? E eu já falei aqui, mas a palavra que eu vou dar hoje para vocês tá no livro de Salmos, versículo 97. Eu, esses dias, falei sobre a soberanidade de Deus. E hoje, através do Salmo 97, eu vou falar sobre a majestade de Deus. Que é forte também. É um salmo muito forte. Muito forte. Que faz a gente pensar na nossa pequenez. E quando eu falo pequenez, não é estatura, não. É o nosso caráter, a nossa pessoa. E o que nos torna grande é o Senhor Jesus. Porque se não fosse Ele, misericórdia, misericórdia. Ele vê o que é, ele viu algo na gente que sinceramente a gente não merecia, não. Porque quando a gente se depara a ler a palavra dele, a gente vê que não merecerá nada da parte dele. Mas ele é tão lindo, né? Tão perfeito, tão santo, que por mais que a gente queira se aproximar do que ele é todos os dias, eu acredito que a gente não vai alcançar. Mas é bom que a gente tenha essa intenção no coração e busque isso para agradar a ele, porque só assim a gente vai ter realmente felicidade, realmente ter uma vida grandiosa. E eu não falo só de bens materiais, não. Eu falo aqui dentro. Aqui dentro. Amém? A majestade de Deus. O Senhor reina. Regozija-se a terra. Alegram-se a muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. O trono de Deus é baseado em verdade e em juízo. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele é verdade, mas ele é justo, ele é juiz. E ele não perde causa, não. E ele não perde causa. Um fogo vai adiante dele, e abrasa os seus inimigos em redor. Imagina o fogo diante dele, ele aqui, e as brasas que ele considera os inimigos em volta. Nada toca nele. Nada. Grandiosíssimo é o nosso Deus. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os relâmpagos dele iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Nosso Deus é fantástico. Ele é grande, ele é majestoso. Ele, assim, você olha para o céu, quando vê um relâmpago, você não consegue nem ficar com os olhos abertos vendo. É algo tão grandioso, é tão coisa que você fecha assim os olhos, porque é uma luz, é um tremor, uma coisa assim tão majestosa que entendeu? Realmente a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor. Então os montes, que é coisas grandiosas, rígidas, eles se derretem como cera diante do Senhor. Na presença do Senhor e de toda a terra.
Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou os filhos de Judá. Se alegraram por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odeia o mal. Quem ama o Senhor odeia o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Os ímpios é aqueles que não seguem os mandamentos de Deus. E isso, esse verso, versículo 10, é algo que não só as pessoas que se consideram já ímpios pense, mas até aqueles que não considera ímpios, mas que são ímpios. E muitas das vezes de servir ao Senhor Jesus, estar na igreja, estar em volta das coisas de Jesus, diz: eu não sou ímpio porque eu sigo todos os mandamentos, eu sigo a verdade, eu sigo isso. E tem comportamento de ímpio, atitude de ímpio, caráter de ímpio, tudo de ímpio. E só serve ao Senhor de boca. E isso eu não falo só para vocês. É algo que também me chamou a atenção e que é muito triste. É muito triste, porque quando eu falei no início, quando a gente lê a verdade, ela fala com a gente, ela é luz, ela mostra. Então, quem você está sendo na verdade? Quem você está sendo na verdade? Você está sendo realmente uma pessoa justa, que vive a justiça, que vive a verdade, que vive a verdade, ou você está sendo aquele que diz que não é ímpio, mas é ímpio? Então, por isso que eu falo que a misericórdia de Deus é muito grande, porque tem muitos também falando que é santo, quando não é santo, e ele sabe quem é e quem não é. E ele sabe. Ele sabe. A gente pode mentir para nós, para o povo, para o pastor, para o padre, seja o que for, a gente pode mentir, mas para ele não. Para ele não. Por isso que seguir o Senhor Jesus diante da nossa carnalidade, diante da nossa humanidade, diante de nós, é muito difícil. Porque às vezes a gente está dizendo que não é ímpio, mas a gente está com comportamento sim, atitudes, caráter de ímpio. E não está sendo nada santo, dizendo que é santo sem ser santo. Então, que a gente a cada dia venha pedir pela misericórdia de Deus, pedir pelo perdão de Deus, e que Ele não venha desistir da gente, porque somos muito falhos e imperfeitos sim. E para chegar a essa santidade, como fala aqui, vós que pois tu, Senhor, perdão, tá aqui. Vós que amais ao Senhor e odiai o mal, Ele guarda a alma dos seus santos. Ele sabe quem é. Ele os livra das mãos dos ímpios. E que em nome do Senhor Jesus, que nessa tarde, você e eu venham buscar a santidade, venham se prostrar diante dele, e venhamos ser verdadeiramente pessoas santas, corretas, justas perante o nosso Deus, para que Ele venha nos livrar dos ímpios, daqueles realmente que são ímpios. Amém?
para que a gente não venha cair. Para que a gente não venha cair. Amém? Eu não sei com quem eu estou falando. E essa palavra é muito forte. Se você não entende, um dia você vai entender que ela é muito forte. Porque ela fala com todos nós. Com todos nós. Sinceramente, se considerar santo é um perigo muito grande. Eu prefiro deixar isso com Deus. Eu prefiro deixar isso com meu Deus. Porque se considerar santo é algo muito forte e muito preocupante e muito difícil nos dias de hoje, com a nossa carnalidade e o mundo que a gente vive. Então eu deixo isso para meu Deus. E eu peço que Ele venha guardar a minha alma e venha ter misericórdia de mim, compaixão de mim. E que Ele venha me proteger, me guardar de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Como você também, em nome do Senhor Jesus. A lua semeia-se para o justo e alegra para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Amém? Essa é a palavrinha que eu deixo hoje, em nome do Senhor Jesus. Acredito que Deus vai falar com alguém, não sei com quem, mas a gente precisa cada dia mais ainda do nosso olheiro e às vezes ser quebrado novamente. Porque quando a gente se considera que está de pé, a gente pode cair. Nunca se considere isso ou aquilo que está de pé, que está firme, que está isso, que está aquilo. Porque isso é muito perigoso. Amém? Sempre busque estar com o seu pé bem firme no chão, bem firme, com a cara no pó. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.